Fala turma, bom demais? Palpite do Boss para esse domingão 16 de janeiro. Se você está chegando aqui agora, é novo no canal, meu nome é Elian Anselmo e trago todos os dias aqui no canal os melhores palpites de futebol e análises para vocês, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de palpites, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, ativa o sininho das notificações, beleza? Para você ficar por dentro de tudo. Vou deixar aqui na descrição o link do Telegram, onde eu compartilho gratuitamente alguns bilhetes prontos, e vou deixar o meu Instagram aqui na tela. Se quiser tirar uma dúvida comigo lá, fique à vontade. Como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem uma grade bastante recheada, trouxe 10 jogos para esse domingão e 19 palpites. Então, bora lá pro vídeo analisar esses jogos. Primeiro jogo, às 8h30 da manhã, pela Série A da Itália, temos a partida entre Sassuolo e Verona. E já adianto para vocês que é um ótimo jogo para a gente trabalhar em gols, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito da Série A da Itália. É uma liga muito over por si só. E o Sassuolo e o Verona também são dois times muito overs. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no quesito casa fora, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Sassuolo, nos seus últimos 10 jogos jogados em casa, marcou gols em 8 desses 10 e tomou gols em 9 desses últimos 10 jogos jogados em casa. A maioria dos jogos, como vocês podem ver aqui, ambas marcam mais de 2 gols e meio, então é uma equipe bastante over. E o Verona, por outro lado, também é bem over. Nos últimos 10 jogos fora de casa, né, marcou gols em também 8 desses 10 e tomou gols em todos os últimos 10 jogos jogados fora de casa. A maioria também ambas marcam, então provavelmente a gente vai ter um jogo bem aberto, com chances de gols para os dois lados. Eu imagino aqui 2, 3, até 4 gols nesse jogo, beleza? Outro detalhe aqui é a tabela. Sassuolo é o atual 10º colocado com 28 pontos, né? Se vencer aqui, tem chance de subir cada vez mais na tabela e se aproximar aqui do G6. E o Verona a mesma coisa, né? Tá aqui no meio de tabela, se vencer vai a 30, tem chances aqui de até o final dessa temporada aqui alcançar esse G6 também. Então, acredito que mesmo fora de casa, o Verona vai para cima com tudo. Ainda mais depois de ter perdido em casa contra o Salernitana, né? Foi uma derrota aí bem dolorosa. Eu acredito que o Verona vai vir com sangue nos olhos para esse jogo aqui, para tentar recuperar esses pontos aí que deixou de conseguir contra o tão fraco Salernitana, né? Sendo assim, meu primeiro palpite aqui para esse jogo seria o mais de 1,5 gol, mas a gente não tem odds, tá com 1,14. Então eu vou deixar aqui para vocês, primeiro palpite para esse jogo, mais de 2 gols asiáticos, com uma odd de 1,21. Não tá uma odd muito boa, né? Uma odd muito alta, porém, para quem quiser completar um bilhete ou colocar numa tripla, eu acho uma boa opção. Esse mais de 2 gols asiáticos, para quem é novo aqui no canal, se saírem somente 2 gols na partida, por exemplo, um 2-0, 1-1, a aposta vai ser devolvida, anulada e o restante do bilhete corre normalmente. Se sair 3 gols ou mais, é green pra gente. Como eu acredito que vai ser um jogo com muitos gols, vejo bastante valor nessa opção. E o segundo palpite aqui, um pouco arriscado, mas eu vejo bastante valor também, é o mais de 2,5 gols na partida a 1,53. Já está com uma odd bem mais interessante para a gente poder trabalhar aqui. Colocar numa dupla, por exemplo, é uma ótima opção. E um terceiro palpite aqui, na minha opinião, seguro, para quem não quer arriscar aí o mais de 2,5 gols, né? Acho um pouco puxado. Pode estar pegando o mais de 0 gols no primeiro tempo. O Sassuolo é muito over, sempre vai para cima, ainda mais jogando em casa, então a chance de estar marcando um gol já no primeiro tempo é muito grande e pode estar tomando, porque o Verona, como eu disse, é bem over e é um time aí que tá vindo aí meio que com sangue nos olhos, né, depois da derrota em casa contra o Salernitana. Então a chance da gente ver pelo menos um gol no primeiro tempo é muito grande. E tá com uma odd aqui de 1,25, uma oddzinha aí interessante pra gente tá completando o bilhete ou colocando numa tripla também, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 3-2 Sassuolo. Próximo confronto, às 11 horas pela Premier League, temos o jogo entre Liverpool e Brentford. E esse jogo aqui é o seguinte, pessoal, eu fiquei um tempo analisando esse jogo, porque o Liverpool está com desfalques importantes. Salah e Mané, que são duas peças importantíssimas aí no ataque, né, no setor ofensivo do Liverpool, estão fora, estão desfalcados devido aos jogos lá da África. Então me preocupa um pouco. Porém, o Liverpool está jogando em casa e mesmo assim tem um elenco muito poderoso, tem ótimos jogadores e tem um outro detalhe.
o Liverpool vem de 3 jogos sem vencer na Premier League, né? São 2 empates e 1 derrota. E nesse jogo aqui em casa, o Liverpool vai para cima com tudo, na minha opinião, e vai querer vencer esse jogo de qualquer jeito. E tem um outro detalhe, o Liverpool não pode dar mole, porque tá com 42 pontos, 1 ponto aqui do Chelsea, e tá ficando cada vez mais distante do Manchester City. Então o Liverpool não pode dar mole. A vantagem aqui é que o Liverpool tem 2 jogos a menos que o Chelsea e que o Manchester City. Mas mesmo assim não pode continuar dando mole, né? Perdendo, empatando. E esse jogo aqui em casa é crucial para o Liverpool, na minha opinião. Então eu acredito sim no favoritismo do Liverpool. Outro mercado bom aqui para a gente trabalhar talvez seja o mercado de gols. O Liverpool é um time muito over, né? Como vocês podem ver aqui, em 20 jogos marcou 52 gols, tem o segundo melhor ataque aqui atualmente na temporada, né? E o Brentford é um time que tem uma médiazinha de gols também, né? Marcou 24 em 20 jogos, né? Uma média acima de 1 gol por partida. E é um time que toma bastante gols também. Tomou 30 gols em 20 jogos, uma média aí de 1 gol e meio concedido por partida. Eu acredito que o Brentford também não vai dar mole aqui nesse jogo. Tá em 14º, não pode vacilar muito, né? Porque tá a 4 posições aqui do rebaixamento. Tudo bem, né? Que tá a 10 pontos aqui do Norwich, mas não pode dar mole, ainda tem muito campeonato pela frente ainda. E também quer avançar aqui na tabela, né? Tentar vencer, somar pontos, continuar subindo aqui na tabela. Então eu acredito que o Brentford não vai jogar na retranca, não vai jogar para trás, vai para cima também, beleza? Nos últimos 10 jogos em casa do Liverpool, podemos notar aqui que marcou gols em 9 desses 10, só não marcou no último jogo aqui contra o Arsenal, que foi pela Copa da Liga Inglesa, né? E o Brentford fora de casa é uma equipe bem over também. Nos seus últimos 10 jogos jogados fora de casa, marcou em 8 desses 10 e tomou gols em 9 desses 10. Uma equipe aí que apresenta certas dificuldades no setor defensivo. Toma bastante gols, né? A maioria dos jogos aqui, ó, toma 2, 3, tomou 4-1 do Southampton no último jogo. Então é bem provável que a gente veja pelo menos uns 2 gols ou quem sabe 3 gols aqui nesse jogo. Sendo assim, o meu primeiro palpite aqui seria o mais de 1 gol e meio, só que a odd caiu para 1,16, então não vou deixar para vocês, mas eu vou deixar aqui o mais de 2 gols asiáticos com uma odd de 1,24. Lembrando como foi lá no caso do Sassuolo, né? Se sair 2 gols somente nesse jogo vai anular, saiu 3 ou mais é green pra gente, tá bom? E como eu disse, eu também acredito no favoritismo do Liverpool, porém essa odd aqui me desanima um pouco, uma odd muito baixa de 1,25. Quem quiser pegar essa odd para completar um bilhete ou colocar numa tripla, show de bola, vejo bastante valor, tá? Acredito que o Liverpool vença esse jogo aqui tranquilamente. E quem quiser pegar uma odd um pouco melhor, pode estar esperando a partida começar, né, o jogo iniciar. Dependendo da forma como o Liverpool e o Brentford começarem esse jogo, se o Liverpool já não marcar logo no início do jogo, né, passar ali uns 15, 20 minutos ou mais, essa odd tende a subir. Aí você pode estar pegando aí, talvez com odd aí de 1,40 ou quem sabe essa odd chegue a 1,5. Então fica a critério de vocês aí também essa possibilidade de pegar essa vitória no ao vivo, tá bom? Possibilidade de placar para esse jogo, 3-1 Liverpool. Próximo jogo, no mesmo horário, temos a partida entre West Ham e Leeds. E aqui é o seguinte, também acredito no favoritismo do West Ham, tá? Não tanto quanto do Liverpool, mas eu acredito. Eu acho que o West Ham vence ou consegue pelo menos um empate nesse jogo, tá? O West Ham vem numa campanha melhor, vem jogando melhor, né? Atualmente está em quarto. Começou muito bem a temporada, depois teve ali alguns tropeços, né? Mas voltou a vencer. Vem de 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Watford fora de casa por 4-1, venceu o Crystal Palace fora de casa também por 3-2 e no último jogo venceu o Lanterna Norwich em casa por 2-0. E contra o Leeds eu acredito que tem tudo para cravar mais uma vitória e cravar a 4ª vitória seguida, né? O Leeds aqui, como eu disse, não vem numa boa fase, né? Últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e um empate. Conseguiu uma vitória aqui em cima do Burnley em casa por 3-1, mas eu acredito que fora de casa contra o West Ham não vai ter muitas chances, tá? Olhando aqui rapidamente o quesito casa fora, podemos notar aqui que o West Ham até que vem numa race boa, né? Tem 2 derrotas aqui, sendo que uma foi pela Liga Europa, então não dá para levar tanto em consideração. É uma equipe que sempre marca em seus jogos, e o Leeds fora de casa, como vocês podem ver, oscila bastante. Tem somente uma vitória nos últimos 10 jogos fora de casa, vem a 5 jogos sem vencer, uma equipe que mostra muita dificuldade para marcar gols fora, né? Nos últimos 10 jogos aqui marcou em somente 4 desses 10 jogos, desses últimos 10 fora de casa. Então eu acredito aqui no favoritismo do West Ham,
Porém, aproveitando que essa odd aqui está de 1,61, eu vou trabalhar aqui com o empate anula aposta a favor do West Ham, que nos traz uma certa segurança. Vai que acaba empatando, o Leeds consegue um empatezinho ali, consegue embaçar um pouco aí o lado do West Ham, então nos traz uma certa segurança esse empate anula aposta e é uma boa odd para a gente completar um bilhete, colocar numa tripla, por exemplo. Outro mercado plausível aqui é o mercado de gols, porém, eu desanimei um pouco devido a essa atuação do Leeds fora de casa. Como eu disse para vocês, né, uma equipe que marcou poucos gols nos últimos 10 jogos jogados fora de casa. Só que é uma equipe que toma bastante gols jogando fora de casa. E o West Ham também crava bastante, sempre marca. A maioria dos jogos aqui marcou pelo menos 2 gols jogando em casa. Então talvez seja um bom mercado. Quem não quiser trabalhar com favoritismo, né, no empate no aposta e tudo mais, pode estar pegando mais de 1,5 gol. Só que essa odd não está muito boa, tá uma odd de 1,20. E como o Leeds não joga muito bem fora, eu particularmente prefiro deixar de lado, tá? Vou deixar aqui critério, quem gosta do mercado de gols e quiser pegar, pode estar pegando, beleza? Mas eu particularmente vou ficar, se fosse colocar no meu bilhete, colocaria aqui o empate anula aposta com a odd até melhor, né? De 1,25. Mercado de gols aqui é praticamente buscar 2 gols do West Ham, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 2-0 o West Ham. Próximo confronto pela Série A da Itália, também às 11 horas, temos o confronto entre Venezia e Empoli. E esse aqui, na minha opinião, é um bom jogo para a gente trabalhar no mercado de gols. Talvez o Empoli tenha um leve favoritismo, mas jogando fora de casa me incomoda um pouco e o Empoli vem tropeçando nos seus últimos jogos, o que me incomoda um pouquinho, tá? Como vocês podem ver aqui, nos últimos 4 jogos aqui, o Empoli não venceu, vem de 2 empates e 2 derrotas, né? Somente uma vitória nos últimos 5 jogos, então me complica um pouco. Mesmo que o Venezia não venha numa boa fase, né? O Venezia vem bem pior, os últimos 5 jogos aqui, 3 derrotas, 2 empates, tá em 17º, eu prefiro ficar fora do mercado de favoritismo. Até porque Venezia não vai dar mole aqui. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, 1 ponto aqui do Cagliari e não vai querer dar mole, né? Não vai querer correr o risco aqui de acabar caindo aqui para a zona de rebaixamento. E o mercado de gols aqui é muito interessante. São 2 equipes muito overs, tá? O Venezia, em 20 jogos, marcou 18 gols, não tem uma média tão alta de gols, porém toma bastante, né? O que acaba animando. Tomou 37 gols em 20 jogos. E o Empoli marcou 34 e 21, é uma média muito boa de gols, e também é uma equipe que toma bastante gols, tomou 42 gols em 20 jogos, uma média aí de 2 gols concedidos por partida, uma média muito alta. Então eu acredito aqui que a gente tem chance aqui de ver gols dos dois lados, tá? O Venezia tem chance de estar marcando pelo menos 1 gol aqui, ou quem sabe 2. Empoli também tem chance de estar marcando 1 ou 2 gols. O Empoli está 4 jogos sem ganhar, já está um pouco no desespero, né? Tá em 11º, não quer ficar longe aqui, né? Perder a chance de, quem sabe, até o final da temporada conseguir uma vaga nesse G6. Tem chances ainda. Se vencer, vai a 31. Então, mesmo fora de casa, vai para cima com tudo. E o Venezia, como eu disse, não quer ser rebaixado, né? É o primeiro que fora da zona de rebaixamento. Se vencer, vai a 20 pontos, consegue respirar um pouco, consegue ficar mais tranquilo. Então, vai para cima com sangue nos olhos também, beleza? Vamos analisar aqui rapidinho o casa fora para a gente ter uma ideia. Como eu disse, o Venezia até que tem uma média boa para gols. Nos últimos 10 jogos jogados em casa, marcou em 8 desses 10 e tomou gols em 9 desses últimos 10 jogos jogados em casa. E toma bastante gols, né? Podemos ver aqui, ó, os últimos 2 jogos em casa. Perdeu de 3-0, perdeu de 3-1, tem 4-3 aqui também, 2, toma bastante gols, marca bastante gols também. E o Empoli, por sua vez, fora de casa nos últimos 10, marcou em 9 desses 10 e tomou gols em 8 desses 10. Então a chance da gente estar vendo ambas marcam, uns 3 gols aqui, na minha opinião, é bem grande. Sendo assim, o meu primeiro palpite aqui vai ser o mais de 1,5 gol na partida, uma oddzinha de 1,20 aí para completar um bilhete, colocar numa tripla, tá? Quem quiser pegar uma odd um pouco melhor, pode pegar aqui mais de 2 gols asiáticos, uma odd bem melhor de 1,30. E vou deixar aqui também um pouco mais arriscado, mas eu vejo muito valor, como eu acredito que vai ser um jogo muito pegado. Vou deixar aqui o ambas as equipes marcam a 1,57, tá? Lembrando que é para quem tá com a gordurinha, tá com um lucro legal aí, beleza? Para poder pegar, porque já é um pouco puxado, mas como eu disse para vocês, eu acredito que vai ser um jogo bem pegado, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 3-2 Empoli. Próximo jogo, às 13 horas, pela Copa das Nações Africanas, temos jogo aqui entre Costa do Marfim e Serra Leoa. E aqui é o seguinte, direto ao ponto, né? Sem muito enrolação aqui.
total favoritismo de Costa do Marfim, na minha opinião. É uma seleção aí bem superior, tá? Como podemos ver aqui nos últimos 10 jogos no geral, como esse jogo aqui não tem casa nem fora, podemos notar que Costa do Marfim tem somente uma derrota aqui, que foi contra Camarões, né, no mês 11 de 2021, e no restante aqui vem de 7 vitórias e 2 empates. Vem numa race muito boa a seleção aí de Costa do Marfim. E Serra Leoa é praticamente o oposto, né? Tem somente uma vitória nos últimos 10 jogos no geral. Uma equipe que apresenta muitas dificuldades para fazer gols. Podemos ver aqui que tem muito 0 a 0, perdeu de 0 aqui em muitos jogos. Uma equipe que tem bastante dificuldade. Então eu acredito aqui que Costa do Marfim tem total favoritismo e vai vencer tranquilamente aqui essa partida. Sendo assim, eu tenho 2 palpites aqui para esse jogo. O primeiro e mais seguro, na minha opinião, Costa do Marfim para vencer a 1,33. E quem quiser pegar uma odd um pouco melhor, pode estar pegando aqui em handicap asiático a opção -1 para Costa do Marfim. Nessa opção aqui, a gente está tirando a vantagem de um gol da seleção de Costa do Marfim, né? É como se entrasse perdendo de 1 a 0. Se vencer por um gol de diferença, 1 a 0 ou 2 a 1, por exemplo, a aposta vai ser anulada e devolvida. Se vencer por 2 gols de diferença ou mais, aí sim é green pra gente, com uma odd aqui de 1,57, uma odd muito interessante para a gente poder trabalhar, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 2 a 0 Costa do Marfim. Próximo jogo, às 14 horas, de volta à Série A da Itália, temos aqui Roma, que vai receber o Cagliari. E aqui é o seguinte, total favoritismo da Roma, na minha opinião, tá? Tá jogando em casa, tem um elenco melhor, vem numa melhor fase que o Cagliari, beleza? E tem um outro detalhe, Roma não vence há 3 jogos, né? Depois daquela sacolada que deu jogando fora de casa no Atalanta, né? Foi aqui, ó, a vitória de 4 a 1, não venceu mais. Vem de um empate contra o Sampdoria em casa e 2 derrotas. Uma fora de casa contra o Milan e uma em casa, foi o último jogo contra a Juve, inclusive foi um jogaço, tá? Então eu acredito que a Roma jogando em casa não perca contra o Cagliari. Cagliari, como eu disse, vem numa má fase, é o primeiro aqui da zona de rebaixamento, né? 18º, em 21 jogos venceu apenas 3, vem de 7 empates, 11 derrotas, marcou 21 gols, uma média aí de 1 gol por partida mais ou menos, e tomou 42, uma equipe que toma gol pra caramba, tem um setor defensivo aí bastante defasado, e mesmo que venha com essas últimas 2 vitórias aqui, veio um pouco animado, um pouco empolgado, eu acredito que contra o Roma, fora de casa, não tenha muitas chances. Roma não pode dar mole aqui se quiser uma vaga entre os 6, né? Tá caindo de posição, tá com 32, então vai pra cima com tudo e acredito que vença sem muitos problemas. Sendo assim, o meu palpite para esse jogo vai ser vitória da Roma a 1,36, tá? Tá com pagamento antecipado e tá uma odd interessante aí pra gente estar colocando numa dupla, por exemplo. Vai ser o meu único palpite para vocês, possibilidade de placar 2 a 0 Roma. Próximo jogo, às 15 horas, pela Liga Portugal, temos a partida entre Vizela e Sport. E aqui é um outro jogo que eu vou trabalhar com favoritismo, tá? Eu vou trabalhar aqui a favor do Sporting. Mesmo fora de casa, é uma equipe muito superior, tem um elenco muito bom e tem um outro detalhe, o Sporting teve a sua primeira derrota aqui atualmente na temporada, né, nessa temporada, no último jogo, perdeu fora de casa em 3 a 2 para o Santa Clara. Então nesse jogo que o Sport vai para cima com tudo, estava disputando aqui a liderança com o Porto, né, os dois estavam equiparados com a mesma pontuação, porém depois desse tropeço aqui contra o Santa Clara, está a 3 pontos do Porto. Então aqui é a chance perfeita para o Sport voltar a vencer, né? Voltar a se aproximar aqui do Porto, não ficar longe aqui da liderança. Então eu acredito que vença sem problema. O Vizela aqui está em 14º, uma equipe aqui que está próxima da zona de rebaixamento, um time que oscila bastante, né? Ganha alguns jogos, perde outros. Como vocês podem ver aqui, em 17 jogos tem somente 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, e acredito aqui que o Sporting vença, e vença, na minha opinião, sem muitos problemas, tá? Sendo assim, meu palpite para esse jogo aqui vai ser a vitória do Sporting com a odd de 1,28. Não tá uma odd muito agradável para entrar em favorito, ainda mais fora de casa, só que a gente não tem muitas opções para esse jogo aqui. Eu acredito que para uma tripla aí, para a gente estar colocando uma dupla, é uma boa opção sim para a gente poder estar trabalhando, e é um palpite bem seguro, na minha opinião. Possibilidade de placar para esse jogo, 2 a 1 Sporting. Próximo confronto, às 15h30, final da Supercopa da Espanha. Temos aqui o jogo entre Real Madrid e Atlético Bilbao. E eu fiquei um bom tempo analisando esse jogo aqui, tá? Esse jogo aqui não vai ser na casa de ninguém, vai ser lá na Arábia Saudita. E eu analisei 2 possíveis cenários aqui para a gente poder trabalhar. O primeiro é o mercado de gols.
tá? Real Madrid é uma equipe muito over, uma equipe que tem excelentes jogadores, finaliza muito. Atlético Bilbao é um pouquinho under, mas vem jogando bem os seus últimos jogos, tá? E como é uma decisão, é uma final, né, de Supercopa, não tem por que se segurar aqui. Tem que ir para cima de qualquer jeito, perder de 1-0, 2-0, 3-0 não faz diferença. Então aqui, se o Real Madrid sair na frente, por exemplo, Atlético Bilbao vai ter que se jogar para cima, vai ter que ir para cima com tudo. As chances de fazer um gol, conseguir um empate são grandes, mas a chance de acabar tomando mais gols também é grande. E a mesma coisa em Real Madrid. Se por acaso o Bilbao sair na frente aqui, Real Madrid vai com sangue nos olhos para cima e tem jogador aí para conseguir um empate, conseguir uma virada. Então eu acredito que seja um bom cenário para a gente ver aqui uns 2, 3 gols, beleza? Sendo assim, o meu primeiro palpite aqui vai ser o mais de 1,5 na partida, a 1,25. Quem quiser pegar uma odd melhor, como eu acredito que a gente tem chance de ver uns 3 gols ou mais aqui, pode estar pegando mais de 2 gols asiáticos a 1,37, uma odd muito boa para a gente colocar numa dupla, por exemplo. E eu vou deixar um terceiro palpite aqui, como falei para vocês, eu analisei 2 cenários. O primeiro mais seguro, o mercado de gols, e eu acredito aqui que ao final desse jogo o Real Madrid consiga a vitória e consiga levantar a taça. Sendo assim, o meu terceiro palpite aqui vai ser Real Madrid para levantar a taça. Não vou pegar essa vitória do Real Madrid porque a casa de aposta vai considerar somente os 90 minutos de jogo. Se por acaso o Bilbao conseguir um empate, esse jogo acabar indo para uma prorrogação ou para os pênaltis, aí a gente toma head. Porém, nesse Real Madrid para levar a taça não, é o jogo inteiro, então conta a prorrogação, conta os pênaltis, conta tudo, e eu acho mais seguro, tá com uma odd interessante de 1,36 pra gente trabalhar, então eu acho que a gente não precisa se arriscar tanto, beleza? Vão ser esses os meus 3 palpites para esse jogo, possibilidade de placar 3-1 Real Madrid. Próximo confronto, de volta à Série A da Itália às 16h45, temos o que na minha opinião vai ser um jogão, né? A partida aqui entre Atalanta e Inter. E nesse jogo aqui, a única coisa que eu vou trazer para vocês é mercado de gols. Vou ficar fora de favoritismo aqui nesse jogo. A Inter pode ter um leve favoritismo, mesmo jogando fora de casa, tem um elenco melhor, é o líder da competição, porém o Atalanta é um time muito bom, jogando em casa é um time forte. Então eu prefiro ficar fora de favoritismo e trabalhar no mercado de gols, que é muito mais plausível. Como eu disse, temos 2 equipes muito overs. O Atalanta aqui, ó, vamos pegar os últimos 10 jogos em casa do Atalanta. Nos últimos 10 jogos em casa, marcou em todos os últimos 10 jogos. E tomou gols em 7 desses últimos 10 jogos jogados em casa. E a maioria aqui tomou pelo menos 2 gols, tá? E a Inter fora de casa nos seus últimos 10 jogos, marcou em 8 desses 10 e tomou gols em 5 desses últimos 10 jogos jogados em casa. A Inter também marca bastante gols, tá? A maioria dos jogos aqui marcou pelo menos 2 gols. Teve jogo aqui que marcou 3, marcou 5. Então eu acredito que a gente tem chance aqui de ver uns 2, 3 gols. Ambas marcas, na minha opinião, aqui também é uma boa opção, tá? Porque além de serem equipes overs, o Atalanta não pode dar mole aqui, tá com 41 pontos em quarto. Juventus venceu hoje, né? Tá com 41 pontos também. Então o Atalanta não pode dar mole se quiser se manter aqui entre os 4, quiser subir mais aqui de posição, não pode dar mole jogando em casa, não pode perder pontos jogando em casa. E a Inter, por sua vez, tá a 1 ponto aqui do seu maior rival, né? Que é o Milan, e também quer se isolar cada vez mais. Vencer esse jogo fora de casa aqui vai ser maravilhoso para a Inter. Então eu acredito num jogo bem pegado mesmo, muito aberto, com chances para os dois lados. Sendo assim, eu tenho 3 palpites para esse jogo aqui. Infelizmente, a gente não tem odd para mais de 1,5 gol, porque a casa de apostas também entende que é um jogo muito over. Porém, por mais de 2 gols asiáticos, a gente tem uma odd de 1,25 aqui. Vai ser o meu primeiro palpite para vocês, tá? Quem quiser buscar gols aqui no primeiro tempo, também vejo como uma boa opção. Como eu disse, são 2 equipes muito overs, tanto o Atalanta quanto a Inter tem chances de estar abrindo esse placar no primeiro tempo. Então eu vou deixar aqui também a 1,28, mais de 0 gols no primeiro tempo. E vou deixar aqui um pouco mais arriscado, mas muito plausível na minha opinião. Ambas as equipes marcam a 1,50. De novo, pegue quem tiver com a gordurinha, tá com um lucro legal, porque sempre que a gente busca aí um ambas marcam, um mais de 2 gols e meio, é um pouco mais puxado, tá bom? Possibilidade de placar para esse jogo, 3-2 Inter de Milão. E para finalizar, às 17h30 pela Liga Portugal, temos o jogo aqui entre Belenenses e Porto. E aqui, direto ao ponto, sem enrolar muito, acredito no total favoritismo do Porto nesse jogo. Mesmo fora de casa, é uma equipe muito superior mesmo. Atualmente aqui é o líder do campeonato, né? Depois do tropeço aqui do Sport, está a 3 pontos na frente. Então a chance aqui de se isolar mais ainda é muito grande e o Porto vai querer aproveitar essa oportunidade. A equipe não teve nenhuma derrota até agora, vem jogando muito. Em 17 jogos foram 15 vitórias e somente 2 empates.
E o Belenenses é nada mais nada menos que o lanterna da competição, vem numa péssima fase, né? Em 17 jogos somente 2 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, marcou apenas 9 gols em 17 jogos, uma equipe aí que tem muita dificuldade no setor ofensivo e tomou 28, uma equipe que toma gol pra caramba. Então aqui eu acredito que o Porto vença e vença tranquilamente, sem muitos problemas. Sendo assim, meu primeiro palpite aqui, a gente não tem odd aqui para vitória seca, né? Uma odd aqui de 1,18, sem condições. Então eu vou deixar aqui para vocês uma opção em handicap asiático. Vou deixar aqui o -1 para o Porto. Nessa opção aqui, a gente está tirando um gol de vantagem do Porto, né? Como se entrasse perdendo de 1-0. Se vencer por um gol de diferença, 1-0, 2-1, vai ser anulado. Se vencer por 2 gols de diferença ou mais, o que na minha opinião é muito plausível, é green pra gente a 1,25. E um segundo palpite aqui, um pouco mais arriscado, mas eu vejo muito valor também, é a vitória do Porto logo no primeiro tempo. O Porto é uma equipe muito over, que já vai para cima ali no começo do jogo, uma equipe que a maioria dos seus jogos vence o primeiro tempo, e o Belenenses é uma equipe que na maioria dos seus jogos é a primeira a conceder gols. Então a gente tem uma equipe muito over, muito forte, que sempre marca primeiro, e uma equipe que na maioria dos jogos toma o primeiro gol. Então as chances da gente ver a vitória do Porto aqui no intervalo é muito grande e tá com uma odd boa de 1,57, tá? Esses vão ser os meus 2 palpites para esse jogo. Possibilidade de placar 3-0 Porto. Bom, pessoal, esses foram os palpites e as análises para esse domingão. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, beleza? Para dar uma fortalecida pra gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou das análises, deixa o seu like. Se quiser deixar um feedback, um comentário aí, pode ficar à vontade também. Desejo muita boa sorte, muitos greens pra gente nesse domingão. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!